E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu me chamo Rafael e esse é mais um vídeo de react aqui no canal, galera. Eu vou estar trazendo pra vocês dois vídeos diferentes, né? Que o Zumbi BV, né? Ele comentou e ele pediu pra mim estar reagindo aqui de novo sobre o personagem Michael Kaiser de Bluelock, né, galera? Eu já trouxe uns 3 vídeos como o próprio Zumbi disse, né? Eu já trouxe dois vídeos dele, não, três vídeos eu já reagi, raps dele, né? E eu percebi que ele é um personagem muito querido pelo pessoal e que ele tem uma história bem complexa, né? Bem trabalhada e eu acho que é bem triste também. E eu vou estar reagindo aí. O primeiro vídeo é do canal Yuki, né? Que é Kaiser é o personagem com mais problemas em Bluelock, né? E o segundo vai ser do canal Luke, Busque pelo Impossível. Michael Kaiser também de Bluelock, né? Quer dizer, claro que é de Bluelock, né? O Michael Kaiser também, o Michael Kaiser de novo, né? Esses dois vídeos vão estar contando mais um pouco sobre a história do personagem para me entender melhor. E eu achei muito bom trazer esse vídeo aqui, eu achei interessante, né? Realmente, porque é um personagem que me chamou a atenção. É um personagem que eu percebi que ele é bem querido pelos fãs. E que ele tem uma história muito interessante, né? De sofrimento, superação. E é isso aí, galera. Sem muita enrolação, já vamos dar o play pro vídeo, né? Então, sem mais enrolação, galera. 1, 2, 3 e play. Opa, meus manos, então, no vídeo de hoje iremos falar sobre um personagem querido por muitos e odiado por outros. O cara é um exemplo de vencedor e de como uma criação ruim pode influenciar sua personalidade. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Sim, estamos falando de Michael Kaiser, né? Tô louco pra assistir esse anime, galera. Kaiser nasceu numa periferia da Alemanha. O menino foi tratado várias vezes como lixo pelo pai alcoólatra. A mãe de Kaiser era uma atriz e o seu pai diretor de um pequeno teatro. Ambos tiveram um caso, e após o nascimento de Kaiser, sua mãe os deixou. Foi aí então que o pai de Kaiser se tornou um alcoólatra compulsivo. Ele descontava toda a sua raiva em seu próprio filho, o espancava todos os dias. E Kaiser não tinha culpa de nada, e mais lá na frente, isso iria influenciar muito sua personalidade. Uma cena específica do mangá mostra o Kaiser apertando seu próprio pescoço. Isso pode parecer maluquice, ou até uma forma de descarregar raiva e frustração por conta de Izagi, mas não é apenas isso. Kaiser nasceu desse jeito. A infância de Kaiser foi moldada por medo. Ele não teve brinquedos e muito menos carinho. Teve dias sem comer, teve noites que o estômago roncava mais alto que o próprio choro. E ainda assim, Kaiser foi forçado a roubar por benefício do seu pai. Isso com apenas 6 anos de idade. Agora imagina só. Com certeza isso influenciou muito sua personalidade atual. Eu irei retornar ainda nesse assunto. Mas pense que claramente Kaiser sentia medo de fracassar. Teve uma infância Apesar horrível, de ser frio né? e calmo, por trás dessa segurança morava o medo. Como eu disse, havia dias nos quais ele não comia. E quando ele roubava as comidas, era seu pai que comia tudo. Provavelmente ele deixava apenas as sobras para Kaiser. Então caso ele falhasse, além de apanhar, iria ficar sem comer. E muitos anos vivendo dessa maneira, era lógico que sua mentalidade iria sofrer consequências. Vimos esse medo justamente quando Kaiser se sente ameaçado por Izagi e totalmente frustrado ao perder por Prota. Enquanto age com Izagi, no início do anime vemos Izagi voltando para sua casa totalmente frustrado com a derrota do seu time. Ele se questiona bastante sobre seu estilo de jogo, seu sonho em se tornar um grande jogador igual Noah. Ele queria vencer, o cara simplesmente desaba, chora e dá um gritão. Parece muito com o Kaiser. Ambos estavam frustrados, e ao chegar em sua casa, vemos o contraste perfeito. Izagi tem amor de seus pais, um lar bem estruturado. Apesar de ter perdido a partida, eles nem se preocuparam, agiram como se estivesse tudo bem. E ao verem juntos a carta da convocação do Bluelock, eles ficaram felizes, mesmo sem saber o propósito disso. Todo aquele peso, aquela frustração, sentimento ruim, tudo foi preenchido por carinho dos seus pais, e pela carta de convocação. Mais tarde no mangá, vemos que Izagi tem um desejo muito intenso de vencer, de ser o número 1, a qualquer custo. E isso é bem diferente do medo que Kaiser sente em perder para Izagi. Enquanto Izagi olha constantemente para o alto, sempre buscando evolução, conquista tudo que está ao seu alcance, sempre buscando se superar e ser melhor, Kaiser tem medo de perder tudo o que já conquistou. Ele segue olhando apenas para baixo, tentando apagar seu passado. Como vimos no capítulo 262, onde ele diz lembrar desse sentimento, uma sensação desconfortável, o medo de ser esquecido, de sentir um ninguém, um lixo, alguém descartável, coisas que ele sentia quando estava com seu pai vagabundo. Ele não podia ser uma decepção, e isso o atormenta. Diferente de Izagi, que poderia falhar e recomeçar, sem toda aquela pressão ou cobrança.
É, o Ele pode Isaac tem uma evoluir no tempo família que dele. apoia ele Mas e tal. agora, vamos voltar O para a Kaiser infância de Kaiser. tem ele Mais mesmo. tarde, eu irei retomar essa parte novamente. Acho que achei muito parecido com uma imagem que eu vi. Nossa, a internet tá maravilhosa. Achei muito parecido com uma imagem que eu vi. É a situação do Isaac aí com o Kaiser. É uma foto de dois meninos andando de bicicleta, né? E um tá escrito, eu acho que é eu quero vencer. E o outro tá numa bicicletinha toda acabada. O primeiro que tá escrito eu quero vencer, né? Uma bicicleta daquelas top de corrida, deve ter uns 2.000 reais, 3.000 reais. Todo equipadinho, capacete, o sapatinho. E o outro numa bicicletinha dessas normal, né? Toda acabada, descalço, né? Só com a blusa dele, só com o número da placa dele de corredor, sem capacete, sem nada escrito. Eu preciso vencer. Essa é a diferença entre alguém que quer vencer e alguém que sente que precisa vencer. Tanto pra mostrar que se superou, quanto pra mostrar que consegue mesmo. É pra provar pra si mesmo, não pra ninguém. Durante sua infância, Kaiser vendia algumas coisas que ele roubava e assim guardava um dinheiro. Talvez essa sendo a sua única oportunidade para deixar essa vida cruel. E no dia do seu aniversário de 12 anos, ele passou na vitrine de uma loja e lá viu a solução para os seus problemas. Algo que o fizesse se sentir vivo. E com o pouco dinheiro que ele tinha guardado, comprou uma bola de futebol, que de agora em diante se tornaria sua única Faz companheira. sentido, cara. Era algo que não chorava ao ser batida, não Isso daí eu vi no gritava ao rap ser também. chutada. Ele achou nessa bola de futebol algo para se sentir vivo, Futebol é se tudo sentir pra ele, feliz né? por estar vivo, ao invés de se sentir um lixo igual o pai. Se olharmos essa situação, era exatamente isso que acontecia com ele. O seu pai o batia todos os dias, mas ele aguentava. Ele não gritava, ele não chorava, nunca disse nada a ninguém. E então, certo dia, Kaiser foi mencionado em um assalto, mesmo não tendo participado, e os policiais bateram em sua porta para levá-lo, mesmo sendo inocente. O seu pai, sem saber o que significava essa visita da polícia, tomou uma atitude para tirá-lo dele da reta, uma forma de fingir que ele não sabia o que estava acontecendo, achando que alguma mercadoria que ele tinha roubado havia sido denunciada. E sim, o cara simplesmente quebrou uma garrafa na cabeça do filho, e os policiais não fizeram nada. Além do lugar estar uma bagunça, o pai era um alcoólatra e descontrolado, quebrou a garrafa na cabeça do próprio filho, falou várias porcarias, e mesmo assim os policiais não fizeram nada. Na minha visão, isso reforçou ainda mais que o pai do Kaiser dizia para ele, sobre ele ser algo pior do que lixo. E logo depois de vasculharem as coisas de Kaiser, os policiais encontraram dinheiro guardado. Seu pai ficou muito mais furioso, dizendo que aquele dinheiro pertencia a ele. Algo curioso é que apesar de tudo que aconteceu, ele não fica desanimado. Ele sabe que pode recomeçar outra vez. Ele parece não se importar em ter coisas grandes, como se não merecesse algo melhor na vida. Isso faz parecer que um dia ele vai conseguir, mas por enquanto, ele aceita mas seu que destino. situação, E um hein? pouco antes de Kaiser ser levado aí, embora, um policial queria levar sua bola junto. Acreditando. Lá ele 1000 vezes, hein, rapaziada? Mas sério, o cara queria levar o fute do Mano Kaiser. E o pai vagabundo, achando que poderia ter mais dinheiro guardado na bola, foi furar com a garrafa. Nossa, e foi aí que o Kaiser se enfureceu. Ele atacou o pai vagabundo e os policiais que queriam impedir ele. O Mano Kaiser estava mostrando pela primeira vez que ele precisava lutar por algo. E esse algo era sua bola de futebol. Pela primeira vez na sua vida, ele escolheu lutar por algo que valia a pena proteger. E foi nesse momento que nasceu sua identidade. Ele não era mais aquele menino que obedecia ao pai alcoólatra. Ele havia se encontrado e entendido que ele era um ser humano, que precisava viver a sua vida e não apenas aceitar seu destino calado. E bom, mais tarde, já na prisão, ele recebe uma visita de um homem misterioso. E até que então descobrimos que se tratava de Ray Dark, um agente da FIFA. Ray viu em Kaiser uma oportunidade, um diamante bruto que precisava de orientação e disciplina. E provavelmente Ray Dark ainda será bem importante para a história. Então o levou para o Bastard, onde Kaiser iria treinar, mas antes deveria ser aprovado no teste. E você sabe o que isso significa, né? Mais uma vez, Kaiser estava lutando pela sua sobrevivência. Fica evidente que caso Kaiser decepcione, ele vai voltar para a prisão, ou pior, voltará para a casa do seu pai lixo. Então ele não tinha outra escolha a não ser vencer. E mais uma vez, ele está atrelado aos resultados. Kaiser, por ter tido uma criação ruim, por ter tido amigos horríveis, como vimos quando o policial bateu em sua porta e diz que ele foi indiciado, lá vimos que seu amigo, entre aspas, o traiu. Isso com certeza influenciou em quem o Kaiser pode confiar.
Ele não conseguia mais fazer amizades com ninguém, ele desconfiava de todos, havia se tornado uma pessoa hostil. E tudo isso era Nossa, ele reflexo foi da sua vida moldado a essa desprezível, imagem, que ele não assim, teve de um cara escolha arrogante, a não né? ser aceitar. Aqui vemos que Kaiser ainda vida se dele sentia nas mudou sombras ele. de seu pai, talvez se sentisse menos humano e não sendo digno da amizade deles. E por ter agredido os companheiros de time, Kaiser foi excluído. Ninguém queria tocar a bola para ele. Então, percebendo isso, ele percebe que teria que lutar sozinho. Teria que fazer tudo por conta própria. Lutou Então ele sozinho a começou a vida treinar toda, né? para criar uma arma única, algo que provasse a sua existência. Ele queria ser notado, ele queria causar um impacto. Cara, se for E foi assim que falecer. surgiu seu famoso Kaiser Impact. Vale notar que a tatuagem rosa azul no pescoço de Kaiser é outro símbolo da sua busca por valor e identidade. Uma A rosa rosa azul azul. não existe naturalmente, ela representa algo impossível e raro, assim como o desejo de Kaiser de ser reconhecido e Nossa, mas amado. que personagem E bem bom, apesar trabalhado, do hein? seu passado doloroso, Até as tatuagens Kaiser do havia cara passado bastante explica tempo a história, estudando. tudo. Era uma busca incessante por estudar Acho que o último psicologia, personagem de anime não que para eu vi que compreender tinha os tatuagem que colegas, explicava mas o que para que dominá-los. significava. Era Ele o Gara, entendia né? que Com precisava aquele de um companheiro fiel ao seu lado. amor próprio E na foi nesse testa. contexto que ele conheceu Alex Ness. Ness, um jogador talentoso, mas incompreendido. Vinha de uma família de cientistas que desprezava sua crença em magia. Rejeitado por seus pais por sonhar com o impossível, encontrou no futebol a manifestação dessa magia. Quando conheceu Kaiser, que dizia tornar o impossível possível, Ness havia encontrado a razão dos seus Se sonhos. tornou mesmo, né? Kaiser, por virar sua um vez, jogador percebeu a vulnerabilidade popular de e Ness bom assim. e tirou proveito disso para realizar A seus situação que ele objetivos. saiu. Kaiser passou a dominar as pessoas através do medo, do desespero. Ele destruiu os sonhos dos que sonhavam, e essa era a forma como ele lidava com o vazio, os traumas de sua infância. Ele fazia o mesmo que o pai, só que de uma forma diferente. Kaiser chegou no nível mais alto que um garoto da sua idade poderia chegar. Ele se tornou um dos 11 New Gen, sendo conhecido mundialmente como um dos melhores jogadores sub-20 do mundo. Só aí a gente vê a evolução do Kaiser. O cara Caraca, realmente se esforçou muito, muito mesmo. do fundo do poço. E quando Kaiser viu Izag pela primeira vez, não considerou uma ameaça. Para Kaiser, Izag era apenas um jogador comum, sem brilho e não merecia atenção. Um jogador que teve apenas sorte. Mas o que o Kaiser não entendeu era que Izag foi feito do mesmo material que ele. Não de técnica refinada, nem de dom natural, mas de sobrevivência, de alguém que também havia rastejado até encontrar seu próprio caminho. E ainda assim, Kaiser queria fazer de tudo para minar a confiança de Izag. Durante o primeiro treino, Kaiser já havia terminado, mas estava esperando a vez de Izag para chutar exatamente onde ele chutou, apenas para Izag ficar em último lugar na classificação. Credo. O que ele não esperava Ele era que à criou medida uma que a Liga Não rivalidade com Egoísta ele, né? avançava, Izag começaria a se destacar ainda mais. Sua habilidade de leitura de jogo e adaptação tática o tornaram imprevisível. Izag não apenas interferia nas jogadas de Kaiser, mas também começava a controlá-las, utilizando seus companheiros de equipe de forma estratégica. O domínio do time estava mudando para o lado do Outro protagonista, personagem interessante, nosso na mano verdade. Izag. E quando Izag. baixa, é mostrado pela primeira vez seu Kaiser Impact, um chute declarado por Noah Noah sendo o mais rápido do mundo, um chute que nem Caraca. Noah consegue fazer. Vale lembrar que Kaiser é um superstar. Sua maior arma é seu chute, aquele mesmo chute que ele treinava todos os dias contra a parede, aquele mesmo chute que ele arrebentou a cara do pai, o mesmo chute que carrega o sua chute dele já identidade. começou aí na... Contra o Manshine, Kaiser começou a olhar para todos os Quando ele lados, tava sendo como se preso. quisesse ter uma visão do campo inteiro. Izag percebeu nesse momento que Kaiser também tinha Metavision, mas logo em seguida ele usa o olho do Predador para marcar um golaço com o Kaiser Impact. Metavisão Isso pode e até não fazer olho do sentido, Predador. mas Kaiser pode ter aprendido a usar Metavision e o olho do Predador durante sua infância conturbada, onde ele tinha que roubar. A Metavision seria perfeito para ele olhar e verificar onde estão as câmeras ou os guardas, ou se não tem ninguém por perto Faz olhando. sentido. Enquanto o olho do Predador serviria perfeitamente para ele fixar em algo para Nossa, roubar, nossa, esperar o dá mais momento vontade de certo assistir. e agir. Kaiser quer fazer de tudo para destruir Izag, mesmo que isso significasse atrapalhar o chute do próprio companheiro. Kaiser não se importava com os comentários, nem com nada, ele só queria destruir toda a confiança de Izag, mesmo que isso significasse que seu time poderia perder, ele faria mesmo assim. Ele tenta Caraca, pela ele criou segunda uma vez atrapalhar rivalidade Izag, enorme. mas dessa vez Izag tinha um plano, e no segundo final, quando Kaiser estava prestes a roubar a bola de Izag, o mesmo dá um passe de calcanhar para Yukimiya, outro que estava sendo consumido por seus sentimentos. E naquele momento, Yuki renasce com um super chute, o parafuso de espada, marcando um dos gols mais lindos da liga. E nesse momento, Kaiser havia perdido. Durante a partida contra o Uberis,
Kaiser tem seu Kaiser Impact bloqueado, deixa totalmente nervoso, e eventualmente ele vê Izagi controlando a partida com a ajuda de Kurona. Ele sente que seu protagonismo está sendo roubado, o deixando desesperado, até que então ele consegue fazer um gol incrível. A defesa do Ubers é sólida demais, eles não dão brecha, até que Kaiser usa seu olho do predador e consegue achar um canto milimétrico e faz um gol que fica para a história, uma linda bike surpreendendo a todos. Caraca, mas nossa, como isso aí tudo no não anime são deve ter flores, ficado Izagi top. faz o gol da vitória, e pela primeira vez Kaiser fica muito irritado, frustrado e nervoso. Ele sente que alguém havia roubado seus holofotes. Porque ele fez o gol. Voltando naquela parte onde Kaiser estava apertando seu próprio pescoço, isso pode ser um reflexo direto da sua criação, podendo refletir ao seu ego restritivo, uma forma dele se colocar em pressão, se sentir inferior para poder crescer. Mas claramente, isso é um trauma por conta da sua infância, um sentimento no qual ele sinta que se perder, volta a ser o lixo que o pai achava, e se vencer, Caramba, é mesmo, ele tá no prova o psicológico contrário. dele. E contra o PXG, os aliados de Kaiser são poucos. Ele vê Izagi tomar tudo que um dia foi dele. Kaiser estava destruído. Seu time inteiro estava nas mãos de Izagi. Seu único aliado era Nash. E ele queria a todo custo vencer. Tentava jogar sozinho, mas nada dava certo. Parecia estar em desespero total. Ele tenta fazer seu novo chute, o Impact Magnus. Mas por ser um chute extremamente difícil de fazer, ele precisa estar com a bola parada. Então ele errou diversas vezes. E isso o afundou ainda mais. Até que com um passe de Kiora, Kaiser faz um golaço, o Impact Magnus, um golaço nunca visto antes. Izagi descobre que existem gênios e aprendizes talentosos, e que ambos coexistem no mesmo ambiente, mas cada um deles tem uma forma para sua evolução. Ele viu a frustração e desespero nos olhos de Kaiser, e foi aí que ele percebeu que Kaiser era um aprendiz talentoso, igual a ele. Izagi propõe uma aliança com Kaiser, e graças a isso, o time inteiro começa a jogar como um time de verdade. Os dois são o centro do Bastard. E bom, o acordo de Kaiser com Izagi foi voltado apenas para o objetivo de vencer, e todos deixaram a mágoa de lado e todos os problemas pessoais. Mas Ness estava em colapso. Ele não queria deixar de acreditar em Kaiser. Ele não conseguiu abrir mão das suas ideias apenas para vencer a partida. No final, Ness fez um passe totalmente diferente dos que ele fazia antes, mostrando que agora essa é sua evolução, seu novo ego. E se Kaiser conseguisse encontrar o passe, ele o teria de novo como imperador. Mas quem chega no passe é Izagi, e ele finaliza botando fim na partida mais demorada da história do mangá de Blue Lock. E aqui a gente tem essa cena icônica. Obrigado pelo seu trabalho duro, meu palhaço supremo. E aqui a gente vê Izagi minando a cabeça de Kaiser, assim como ele fez lá no início, chamando de palhaço também. E caras, assim, no capítulo 301, Kaiser tenta se afastar de Nash, de ser um lixo, alguém que não merece a atenção de Nash. No entanto, dessa vez é Nash quem manda. Nossa, mesmo ele diz que não irá abandonar Kaiser. Afirma dizendo que ele é apenas um ser humano e é normal errar. Que agora ele vai usar seu ego para lançar um feitiço sobre o seu eu quebrado de Kaiser. Nossa, e bom, acabando. Esse foi o vídeo, meus manos. Tamo junto e valeu. Caramba, que vídeo top. Vídeo top do Yuki, canal do Yuki, galera. Canal muito top, né? As edições do canal muito boa, a narração do cara perfeita, fora a visão que ele passa pra gente do personagem Kaiser, incrível. Mas vamos agora pro próximo vídeo. O próximo vídeo, que é o Busque pelo Impossível, Michael Kaiser, do canal Lucky. Vamos lá atrás desse vídeo. O impossível existe. Já começou aqui. O Impossível Existe. Parece ter uma pegada mais motivacional, né? Vamos ver se é isso mesmo. Até que alguém duvide dele e prove o contrário. Alguém nascido e forjado através da dor. Passado de imperador que não foi fácil. Humilhado e maltratado desde sua infância. Ensinado que não passava apenas no lixo,
um estorvo por seu próprio pai, onde que para se livrar dessa vida infeliz, era necessário que fizesse o impossível. Michael Kaiser, a criança nascida e criada na dor, carrega uma filosofia marcante por sempre se dispor a tentar fazer o que é considerado Olha o efeito, impossível né? pelos demais, já Na que ele rosa, saiu que do top. completo nada e cada vez mais conquista mais espaço no topo. Mas o que faz alguém que antes não tinha nenhuma expectativa de futuro consiga se destacar tanto entre os demais? O que Sim, separa tem os uma coisa que eu quero vencem saber dos que também. somente divertem o público como palhaço? Por que os holofotes se direcionaram para alguém assim? Desde pequeno, Michael Kaiser foi ensinado que o mundo não era feito para ele. O que ele recebia não era amor, era desprezo. O olhar de seu pai dizia tudo: você não passa de um erro. E quando a única pessoa que deveria te acolher te trata como lixo, você aprende desde cedo que ninguém vai te salvar. Foda que o pai tendo dele como sua trata ele única como companheira lixo a porque a bola, mãe que ele dele comprou no abandonou seu ele. aniversário de 12 porque anos com ficou dinheiro que grávida, né? juntou através de furtos. Mas não importa quanto chore, quanto implore ou tente, nada mudava. Ou você se vira com o que tem ou você afunda. E foi em meio a toda essa dor que ele começou a ser forjado. Só existia um caminho para escapar dessa vida miserável que o Kaiser levava: alcançar o impossível. Mas como você chega até o topo se ninguém acredita em você? Quando Caramba, tudo que você aí. tem é raiva, fome e nenhuma esperança. Tá aí E um com vídeo que eu tudo isso, ao mesmo precisava momento, ver, hein? Kaiser não acreditava no impossível, em mudar tudo. A grande virada de chave só foi acontecer quando alguns criminosos incriminaram Kaiser de roubo, dizendo que ele era um cúmplice. E sim, Kaiser Aí era um mal que ladrão, veio pro e bem. era obrigado a roubar comida para o seu pai. Caso contrário, sofria as consequências. Mas dessa vez ele não tinha nada a ver com esse roubo. E depois da polícia revirar sua casa em busca de provas, encontraram o dinheiro que ele guardava para se libertar de seu pai e a Bola, sua única amiga, já que a Bola, assim como Kaiser, não chorava e nem gritava quando era golpeado. E seu pai, vendo que o Kaiser já escondia dinheiro, pensou que dentro da Bola Caraca, ele tinha mais ele escondido. tinha Ele uma pegou a imagem garrafa da pra bola tentar incrível, rasgar a né? bola. Vendo isso, o Kaiser não pensou Chutar duas vezes. a Ele bola, só quis proteger cabecear aquilo e que era não importante pra ele, e atacando não seu e pai não os reclamar. policiais E pra ele era proteger assim, a bola, apanhava e não já que seu reclamava. reflexo era aquela bola, já que assim como ele, ela só servia pra ser Isso, o chutada de um reflexo, lado ele para o tinha um outro. E reflexo além dele disso, mesmo na Kaiser bola. tinha comprado ela no seu aniversário pra se distrair. Ou seja, ela era especial, Ele já se que deu antes de ele nunca havia presente. recebido um único presente na vida. E vendo aquilo que ele tanto dava valor prestes a ser rasgado por um velho alcoólatra, ele despertou para fazer o impossível. Em um surto, ele não derrubou apenas seu pai, mas também muitos policiais. Mas logo depois desse surto de fúria, ele foi preso. Após isso, a gente não sabe ao certo o que aconteceu, porém com certeza o caso repercutiu muito. O garoto que enfrentou diversos policiais e seu pai para proteger sua bola de futebol. E a repercussão deve ter É chegado verdade, longe. né? E de repente, na porta da cela de Kaiser, surge o presidente da PIFA, falando que se ele jogasse futebol, ele o tiraria daquela cela. Vendo o impossível Verdade, diante pode de ter seus sido olhos, isso ele que fez aceitou a o proposta presidente e começou aparecer os lá, testes para a peneira no Bastard, pra chamar o ele pro time jogo. alemão que tem o melhor do mundo como seu protagonista. Mas o Kaiser tinha um grave problema. Ele já havia conseguido uma oportunidade que antes era impossível, mas agora surge um novo desafio impossível. Sua convivência com os outros era péssima, já que ele nunca viveu com outras pessoas à sua volta. Pessoas tentavam ser convivência que ele amigáveis com tinha ele, só que era ele batia nelas sem nenhum motivo, já que ele refletia todo o comportamento do seu pai nos outros à sua volta. Ele nunca sentiu amor, nunca teve um laço de amizade, sofreu a vida Aí, toda. teve E que agora, em um aprender, ambiente né, novo, ele reflete tudo aquilo que ele vivenciou a lidar antes com nos outros gente, à sua porque volta. Com isso, ele não consegue se destacar. o que ele porque lidava o com as resto do pessoas time era com o passou a pai dele, no isolar caso, era ele por apanhar ser um só. problema, por ser muito agressivo, e isso atrapalhava o trabalho em equipe. Vendo que os outros à sua volta não perdoariam e nem jogariam mais uma vez ao seu lado, ele percebeu que precisava de alguém para o servir. Nessa situação, ele deu de cara com Alexis Ness, um jogador que, assim como ele, não conseguia destacar. E o Ness não conseguia destacar por um motivo bem engraçado até, porque ele tinha uma visão acima da média e o resto do time não conseguia acompanhar suas jogadas. Logo, ele também O era cara não se isolado, destacava não porque ele tinha tava na ninguém pra frente de alcançar todo seus mundo? passes. Isso fez ele ficar de lado, mas percebendo isso, Kaiser resolveu se aliar a Ness e começar a busca Ele pelo tinha uma visão de impossível. jogo O impossível top, é mas questão de companhia. o povo Dependendo não de quem conseguia você pegar a anda, vai ser bola. impossível ainda que seja fácil. Suas E companhias falava que era a definem falha onde você vai dele. chegar. Pessoas que não agregam e só atrapalham não servem para alcançar o impossível. Mas agora vamos tirar um pouco o foco do mangá e vamos olhar por um instante para a vida real. O que é impossível para você? Passar em uma faculdade, sair da pobreza, viver de algo que ama, Virar um mudar streamer próprio corpo, famoso, ficar rico, ser reconhecido, bater o que hoje você pelo chama menos de 1000k impossível, já parou pra pensar no que é só YouTube. medo Caraca, é disfarçado? muito Talvez você olhe pra isso tudo e pense, isso muito não é pra mim. impossível, mas eu... Afinal, ninguém ao seu redor fez. Você Pergunta não tem boa, exemplos, viu? não Gostei. tem apoio, não tem recursos, só tem Crescer você. na É como internet. se tivesse uma voz Esse na é sua meu cabeça sonho. dizendo que é perda de tempo tentar algo novo. E esse pensamento é o seu pior inimigo. Porque Sim, enquanto verdade. você acredita nele, você continua preso. Preso em espinhos. Ou virou uma Mas tem um pregação detalhe boa.
boa muda agora. tudo, a disposição de tentar fazer o impossível. E aqui vai o ponto central de tudo, o impossível só existe até que alguém o desafie. Até que alguém ignore as estatísticas, rejeite o conformismo e diga foda-se, eu vou tentar mesmo assim. E aí que a mágica acontece. Isso que eu tô fazendo. Tem até um caso engraçado de um estudante de Muito bom. estatística que chegou atrasado na aula. E vendo os dois problemas na louça, ele achou que era dever de casa. E após alguns dias, ele conseguiu resolver duas equações que antes eram consideradas impossíveis. Ou seja, ele fez o impossível porque não sabia que era impossível. A maioria das pessoas vive esperando permissão. Caraca. Permissão da família, da sociedade, do professor, do Ele chefe, fez o do algoritmo, impossível que porque sei lá não quem. sabia que era Mas o mundo real impossível. não funciona assim. Então se a gente O não mundo real acredita que é feito por quem age impossível, sem permissão. não é Kaiser foi impossível. rejeitado, maltratado, odiado. Ai, eu não E tô mesmo tão assim, ele burro. não pediu permissão pra ser grande. Ele se impôs. Porque quando você vem do nada, a única forma de vencer é ignorando as regras que te colocaram ali. Não dá pra seguir um caminho comum. Você tem que criar o próprio caminho. Isso vale pra tudo. Você quer entrar em forma? Você vai ter que ignorar a preguiça, a opinião dos outros, os convites pra sair só Verdade. hoje. Quer empreender? Vai ter que ignorar o medo de falhar, o medo de começar com pouco. Os amigos te dizendo que isso não dá dinheiro. Quer mudar sua realidade? Vai ter que cortar tudo que te mantém igual. Há hábitos, distrações, desculpas e até mesmo pessoas. Caraca, por isso que a não é só busca pro- pelo impossível pode ser solitária. Não é só pra porque, falar no do fundo, a maioria Kaiser, desiste não, de é pra começar. Faz dar o um que tapa todo na mundo cara faz, de realidade. segue o que todo Pra quem mundo tá vendo o segue, vídeo, e muito depois bom. reclama que a vida não muda. Mas e você? Você vai continuar esperando condições perfeitas? Ou Não, vai não entender vou que as não. condições perfeitas nunca vão chegar? Você Isso, não nunca. precisa de tudo pra começar, você precisa começar com tudo Isso. que tem. Essa Aí, mentalidade ó. que foge do fracasso. E é por isso que, no fim das contas, o impossível não é um problema. O problema é você não acreditar que pode ser a exceção. E enquanto isso não mudar, nada muda. Se você parar e olhar pra dor como combustível, se você Verdade. parar de ver dificuldades como sentenças e começar a ver como provas, se você assumir que ninguém vai te salvar, e mesmo assim se recusar a ser derrotado. Lembre-se, o impossível é algo que pode ser dividido em diversas partes possíveis. Fazendo uma coisa de cada vez, o impossível se torna realidade. Entendendo isso, você começa a trilhar o caminho até o impossível. O mundo tá cheio de gente com potencial, gente que veio do lixo, mas que carrega um fogo no olhar. Gente que ninguém aposta, mas todo dia acorda com uma raiva boa no peito, com vontade de mudar tudo. E se esse for você, então entenda de uma vez, não espere o momento certo, crie o momento certo, porque o tempo vai Caraca. passar. E daqui 1, 2, 5 anos, ou você vai olhar pra trás e se orgulhar da loucura de tentar, Muito ou vai se bom. afundar em arrependimento por conselho nunca ter tido perfeito. coragem. O impossível não te odeia, ele só tá te testando, pra ver até onde você aguenta, pra ver se você é mais um ou tem algo que te diferencia dos Caraca, demais. essa- E no esse final, vídeo veio só na hora você vai exata, poder dar essa tô- resposta. Rosa Kaiser azul. era filho de uma atriz e de um diretor de um teatro. E nos é deixado muito claro Caraca, que a ele mãe de tinha Kaiser só se tudo pra relacionou com ter- seu pai por puro interesse. Sim. Porque assim ela sempre recebia os papéis de destaque. E quando sua carreira de atriz vingou e ela se tornou famosa, ela abandonou completamente o seu filho e marido para trás. E essa com certeza é a maior Nossa, egoísta queria- de toda a agora eu obra. fiquei com Por vontade isso o de pai ver ele- descontava toda a raiva e frustração da mãe no filho. Fiquei com que vontade ele de ver ele deveria amar. vencendo, Antes virando dela um jogador abandonar os dois top pra trás, ela deixou e a um mãe último querendo presente, uma rosa azul. reencontrar A rosa ele e azul ele representa esnobando a busca mãe. pelo Isso aí. impossível. E na noite onde a polícia entrou em sua casa e ele se rebelou contra seu pai, algo novo surgiu. Pra ser exato, algo novo nasceu. Identidade. No futuro, Kaiser fez da rosa azul parte de sua identidade e filosofia de vida, cravando a rosa em sua carne, para sempre se lembrar de onde veio. E o que enfrentou até chegar onde está. Pra se lembrar que antes ele era apenas uma escória e sempre foi desprezado. Pra se lembrar que não há nada nesse mundo que o pare. Dizem que acreditar que o impossível é realidade é coisa de criança. Destrói seus sonhos e só deixa um vazio pra trás, caos, desesperança que tudo vai se resolver. O impossível é aquilo que não foi tentado com vigor, e alcançar o impossível tá muito ligado com sua autoimagem e mentalidade. Kaiser todas as manhãs passa um tempo em frente ao espelho, reforçando pra si mesmo o quanto ele é capaz, o quanto ele é incrível, indo contra tudo Tá aí um aquilo vídeo que era eu não dito achei por que ia seu me pai. motivar Isso não é tanto. arrogância, é reconstrução. É o menino rejeitado se fazendo em frente ao espelho, até que a imagem refletida se torne real. E é isso que falta nas pessoas, aumentar seu próprio valor, se valorizar, ainda mais alguém que foi desprezado sua vida toda. Nossa mente acredita se você diz. Ela não sabe o que é real e falso. A rosa azul ela não nasce sozinha, ela é criada, como quem recusa aceitar os limites, como alguém que escolhe se reinventar. A rosa azul não existe na natureza. Ela é fruto da manipulação, da engenharia, da insistência humana em desafiar as leis naturais. É o símbolo perfeito para quem recusa ser limitado Caraca, pelas verdade, hein? regras do mundo. Que Quando ele cravou a rosa azul em sua significado pele, forte ele não estava a só rosa azul fazendo tem. uma tatuagem. Ele estava dizendo pro mundo, eu sou a personificação do impossível. O impossível não existe, ele é o pseudônimo da autolimitação. Acreditar que algo é impossível Caramba. é uma limitação. Você tá Aí, se aí. auto-sabotando, se limitando e impedindo de alcançar algo que você é capaz.
mas não acredita. Mas responde pra mim, se você mesmo não é capaz de acreditar em si, quem vai acreditar? Só você define seus verdade. resultados. Acreditar no impossível hoje é criar um Verdade, futuro galera. melhor. Não, Talvez não, uma futura não versão pense melhor. que vai ter Então apoio em apenas nada na acredite em vida, não. você, Vai que você lá é e capaz do impossível. acredita em Deus e mentalidade vai, rosa azul, fecha os olhos e vai. sinônimo de impossível, é o que falta nas pessoas. E recentemente o Kaiser só foi perder por Sagi porque ele se esqueceu de sua própria identidade. Não acreditou no passe impossível do Ness, mas também ele estava assustado, com medo de perder tudo aquilo que já havia conquistado até ali. Essa é outra lição. Nunca podemos esquecer de quem nós somos, o que nos levou onde estamos hoje. Porque se esquecer disso é se esquecer de quem a gente é de verdade. O Kaiser nos mostra que nossas experiências anteriores é o que nos forja, mas não o que nos define. A grande maioria das habilidades que o Kaiser tem foram forjadas nas ruas. Enquanto ele era obrigado a roubar, ele melhorou habilidades que hoje o diferenciam. Então agora a escolha é sua. Vai continuar repetindo o que te O disseram momento a vida ruim da inteira, vida dele ou vai fez ele cravar a ser. rosa na alma e provar Acabou que o ajudando impossível pra ele somente ser vai tão quem bom. aceita viver com menos. Porque no fim só existe uma verdade. Quem tenta o impossível às vezes falha, mas quem nunca tenta já está derrotado desde o início. Eu não sou o que disseram que eu sou. Eu não sou o meu passado. Eu sou resultado da minha coragem e das minhas opções. E se o mundo te der limites, o caminho é quebrá-los. Porque aceitar menos é atrair quem você pode se tornar. Então busque por causar um impacto no mundo todo. Pra causar o impacto, peguei a referência. Kaiser Impacto, o nome do chute dele. Caramba, gente, que vídeo. Nossa, eu não achava que ia me motivar tanto esse vídeo aqui. Pra quem não sabe, eu também faço live no TikTok. E ontem eu desabafei muito com as crianças na hora de. Com quem me acompanha na hora de encerrar a live. Foi muito bom. Eles falando que você que gosta da live, gosta do meu conteúdo, que acha divertido, que ri do começo ao fim. E isso é muito bom. E esse vídeo aqui complementou isso. Galera, os dois vídeos são maravilhosos. Valeu de novo, Zumbi BV, pela dica, viu? E muito obrigado, viu? Porque é isso aí, galera. Continuem dando dica, deixando nos comentários aí. O Kaiser, ele é um personagem incrível. Que criação, que história tem esse cara. E que superação. Então eu acredito que quem gosta dele também teve uma vida muito difícil e que se identifica muito com ele, né? Não é porque a pessoa tem uma personalidade difícil que ela não tenha, que ela teve um passado fácil, né? O Kaiser é exemplo disso. E é muito bom. Só aumentou mais ainda a minha vontade de assistir esse anime. Eu tô com muita vontade, mas como eu falei antigamente, eu tô querendo melhorar o computador pra me fazer assistir esse anime em live. Blue Lock. Como é o nome do outro? Demon Slayer, que tô devendo pro pessoal da live do TikTok, pediu pra mim fazer essa live reagindo, mas só dá pra fazer na Twitch, que ela não implica, né? Então eu tenho que melhorar o computador primeiro, porque a placa de vídeo não é compatível pra fazer live lá. Então eu adorei os vídeos, galera. De novo, Zumbi BV, muito obrigado, meu parceiro. E pra quem gostou e assistiu até aqui, deixa o seu like, por favor, me dá essa moral aí, me dá essa ajuda pra crescer esse canal, bater 1k de seguidor. E bola pra frente, né, galera? Sem desistir. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.